Olá pessoal, sou o professor Danilo Matos. Hoje estamos falando de uma sequência de vídeos sobre questões de governança muito importantes. No primeiro vídeo a gente falou sobre greenwash, hoje eu vim falar sobre um outro tema muito importante, que também é um banho que determinadas organizações acabam fazendo e desencadeando dentro da resposta para o mercado, para o acionista, para as ações como um todo. Esse é o pink wash, né? O banho rosa. O banho rosa, ele tem algumas características muito interessantes e que esse é bem mais novo. Esse aí não tem nem 5 anos que ele é utilizado e muitas pessoas, até da governança ou mesmo do compliance, ainda não ouviram falar do pink wash. Mas o pink washing, ele se manifesta com empresas que querem dizer ou cuidar da responsabilidade, do zelo que a gente precisa ter com as mulheres, com a participação feminina, e quando na prática isso não acontece, né? Então, entender esse processo, entender essa dinâmica como algo que precisa agregar valor de forma efetiva, e aí não tem como correr disso, né? Isso é público, notório, em determinadas empresas isso aconteceu, né? E acontece ainda até hoje, quando você fala o lema de mulher para mulher, todo mundo no Brasil muito possivelmente vai conseguir completar essa frase, né, de mulher para mulher, né, claramente todo mundo consegue, mas é uma empresa fantástica, com estrutura de negócio interessantes e fez algumas escolhas em relação à principal responsabilidade de olhar de futuro do negócio, que é não ter mulheres no conselho de administração. O olhar de futuro da governança do negócio é a presença feminina dentro do modelo, né? Assim como outra empresa que vende frango frito e no mês de maio, por exemplo, pinta os seus baldes de frango com rosa, né? O produto fica com aquela coisa maravilhosa, né? O cuidado com a mulher maravilhoso, porém, na prática, nunca teve nenhuma mulher no conselho de administração, não tem e nem tem políticas para envolver as mulheres dentro dessa lógica, dentro dessa percepção. Então, é muito importante que as organizações, principalmente até mesmo as cooperativas, tenham essas políticas de inclusão, de desenvolvimento, de percepção do valor da mulher de forma sistêmica ao longo do tempo. Eu falo principalmente para as cooperativas, porque também é um foco muito de trabalho que eu tenho em geral, e as cooperativas historicamente sempre foram instituições que valorizaram o papel da mulher dentro dessa lógica de participação, de engajamento, de desenvolvimento como um todo. Quando você olha Os Pioneiros de Rochdale, né, um filme que eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo, de um curta-metragem, 54 minutos, que é muito bom, vale a pena assistir. Você vê de forma efetiva, né, e entende a história, onde as mulheres tiveram voz, vez e voto para participação na fundação, na estrutura da primeira cooperativa que existiu, que eram os Pioneiros de Rochdale. Num momento da sociedade onde a mulher, no século XIX, não era considerada um ser vivo, era um ser de propriedade do homem. A igreja não reconhecia a mulher como um ser com alma, para vocês terem uma ideia. E as cooperativas criaram esse movimento e perceberam essas ações muito interessantes dentro desse modelo. Então eu sempre falo isso: se você é mulher, se você é cooperada, se você é funcionária de cooperativa, gerente, tenha muito orgulho desse movimento histórico, porque as cooperativas fizeram algo muito de responsabilidade, de mudança como um todo. Ainda no século passado, no século XX, a gente teve, em 1934, a primeira mulher presidente, que foi também uma cooperativa. Então você vê que tem um movimento, tem uma ação, né, e muito importante desse movimento, dessas ações de forma sistêmica. A presença de mulheres no conselho de administração ainda é muito tímida em relação às corporações, às empresas, não chegam a 15%, 14,5% aproximadamente das empresas. Nas cooperativas isso chega a 23%, 24%, dependendo das análises em geral, ou seja, é um número maior, mais significativo e que traz uma visão de maior diversidade, principalmente
em relação ao olhar de riscos. A mulher tem uma maior sensibilidade, tem uma maior capacidade de avaliar, de entender e de desenvolver um olhar mais crítico de riscos, e que não só nesses exemplos que eu citei para vocês aqui nesse vídeo, mas em diversos momentos da sociedade a gente entendeu forçadamente como é importante termos uma diversidade no conselho, não só feminina, com mais mulheres participando, mas com diferentes sexos, com diferentes opiniões, com diferentes especialidades, diferentes regiões e como um todo. A gente lembra, por exemplo, né, de 2000 para 2001, o exército americano, os SEALs, né, o Simon Sinek coloca isso muito bem no livro Líderes se Servem por Último, é muito interessante dentro dessa lógica, onde ele coloca que o padrão de soldado americano, historicamente, sempre tinha sido homens brancos, até 35 anos, sem filhos, sem família, muito bem treinados, muito bem capacitados, mas este padrão de soldado não viu um risco nos vídeos, nas fitas VHS, de um senhor de meia idade, barbudo, segurando um fuzil dentro de uma caverna e ameaçando a sociedade americana. Nós estamos falando do conceito histórico do Osama Bin Laden, do 11 de setembro, e o resto é história. Aí, e em diversos outros momentos da nossa sociedade, nós aprendemos que a diversidade é importante, não dá mais para ter só a mesma forma de pensar masculina, como sempre tivemos, ou como algumas empresas ainda escolhem dentro desse processo, e às vezes fazem campanhas maravilhosas, Dia das Mães, Dia da Mulher, Mês da Mulher, pintam as coisas de rosa, mas na prática não fomentam essa participação, esse desenvolvimento, e principalmente a educação, formação e informação das mulheres, para atingir não só os cargos e funções da operação dos negócios, mas acima de tudo a visão estratégica, a participação nos conselhos de administração, conselho fiscal, conselho ético-técnico e a sua evolução ao longo do modelo de negócio, para que eu consiga ter uma maior diversidade nessa análise dos riscos, da percepção, da agregação de valor em relação à jornada como um todo. Quando a gente começa a aprofundar nessas pesquisas, nesse desenvolvimento, a gente vê que empresas que têm mais mulheres nos cargos estratégicos e na percepção do conselho de administração conseguem entregar produtos e serviços com muito maior chance de sucesso e de agregação de valor como um todo. Lógico, tem algumas limitações até físicas em relação a esportes, por exemplo, que são muito importantes, ou em relação à representatividade, com desastres que marcam em relação a essa percepção. Você olha lá o ônibus espacial Challenger, 1989, a gente viu uma professora e mulheres sendo incineradas ao vivo, né, num desastre ali por diversos fatores em relação ao risco. Então, o mundo escolheu, falou, a gente vai ter que tomar muito cuidado em relação à exposição da morte das mulheres, em relação a esse tipo de risco que é assumido no caso das exposições como um todo, ou de esporte de alto risco, como Fórmula 1, como boxe, né, e outros em geral. Mas são coisas que vão ter que evoluir naturalmente, e a participação feminina ela vai ser cada vez mais cobrada, mais exigida e mais personalista em relação a esse olhar, esta sensibilidade dos negócios e a percepção das pessoas. Naturalmente, até a forma de enxergar mesmo, né, com um olhar mais ampliado e até multitarefas, melhores do que muitos homens na maioria das vezes, isso traz uma percepção maior da jornada de valor e da capacidade de adaptação e de sensibilidade mesmo das pessoas, com jornadas diferenciadas, com remuneração diferenciadas, com a capacidade de transformar o meu negócio em um negócio de maior leitura de valor do cliente e, consequentemente, de uma jornada mais construtiva de todo o modelo de negócio, de toda a percepção. E a gente vê que
é uma obrigação histórica para todos os negócios colocarem isso no radar, pensar isso estrategicamente e conseguir fomentar isso de forma efetiva, fomentar esses modelos e essas ações de forma sistêmica, né? Tem diversos relatos, né? Um filme que eu vou deixar também na descrição e na recomendação, reassisti recentemente Estrelas Além do Tempo, as mulheres com a profissão de computador na NASA, aquela coisa da segregação racial também nos Estados Unidos, né? A jornada ali para chegar homem no espaço e tudo, e o papel das mulheres foi essencial para conseguir fazer isso. Um outro filme que eu gosto muito de recomendar é o filme Air, que conta a história da Nike, né, e do Michael Jordan, e que todo mundo às vezes frisa muito no aprendizado ali do filme, mas eu falo que a grande protagonista desse filme é a mãe do Michael Jordan, que teve uma capacidade de gestão, um olhar de riscos e acreditar no potencial do filho e fazer um contrato maravilhoso com o negócio como um todo. Então, esse é o nosso grande pensamento, a nossa grande reflexão de governança dentro do pinkwashing, evitar que isso aconteça nas nossas organizações de forma sistêmica. Eu sou o professor Danilo Matos. Se gostou, curta, compartilhe, mande para alguém que quer aprender mais sobre o tema. Grande honra poder contribuir com vocês. Até a próxima, pessoal.